Olá, nessa semana que está todo mundo falando sobre a Venezuela, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre algumas situações que acontecem no Peru. O Peru é o país que cedia o Grupo de Lima, que é um bloco de países que tem feito pressão contra o governo de Nicolás Maduro ao reunir os governos conservadores da América Latina liderados pela agenda dos Estados Unidos, pelos próprios acontecimentos no interior da sociedade peruana no ano passado, envolvendo greves históricas, consultas populares e até a renúncia de um presidente eleito. E mesmo com todos esses acontecimentos, em nenhum momento o Peru teve nem perto da repercussão que outros países da região têm tido, especialmente os governados pela esquerda. A renúncia do presidente do Peru, que é o principal fato que liga todos esses outros acontecimentos, tem a ver com um plano social de muita instabilidade, com a realização de greves históricas que há muito tempo não aconteciam no Peru, de produtores agrícolas que reclamavam melhores preços para seus produtos, também de sindicatos de professores que ficaram meses na capital Lima, no centro, acampados, também em Cusco pedindo revalorização dos salários. Isso também valeu para a classe médica e para outros setores. Além desse plano de instabilidade social, no plano político, a minoria no Congresso, que tinha o presidente eleito Kuczynski, as denúncias de corrupção envolvendo inclusive uma versão peruana da Lava Jato, fez com que esse presidente, que já não tinha muita identificação com o povo peruano, renunciasse, também devido muito à pressão do fujimorismo. O que acontece na política peruana atualmente tem envolvimento com o fujimorismo, que é um movimento político ligado ao ex-presidente Alberto Fujimori, que foi presidente do Peru de 1990 a 2000, período de muita controvérsia, em que ele fechou o Congresso, é acusado de crime de lesa humanidade, como a esterilização de mais de 300 mil mulheres, e por outro lado tem um apoio popular ainda das pessoas que se recordam desse presidente como uma figura messiânica que ajudou a derrotar o grupo guerrilheiro que existia à época com mais força, que era o Sendero Luminoso. Existiam outros também. E além disso também visto como com aquela imagem oriental da inteligência e da sabedoria. Apesar de passarem já quase 20 anos da presidência do Fujimori, ele continua em discussão no Peru porque a todo momento se debate acerca do indulto presidencial, porque ele já está muito velho e encontra-se preso. Nos contam que o Fujimori foi o primeiro a chegar em povoados, em chegar no interior, em cidades pequenas. Ele chegava e construía escolas, construía hospitais. Geralmente acontecia que alguns anos depois, 2, 3, 4 anos, essas obras que eram muito mal feitas ou não tinha funcionários públicos para fazerem o trabalho, elas acabavam se perdendo. Mas o que ficava no imaginário das pessoas era aquele presidente que tinha ido inaugurar o parlamento político, que conseguiu eleger mais deputados no Peru em 2018. Tem tudo a ver com a renúncia do presidente Pedro Paulo Kuczynski, uma vez que essa maioria no Congresso acabou sendo decisiva para essa renúncia. O problema é que para o fujimorismo as principais lideranças, que eram exatamente os filhos do Fujimori, a Keiko Fujimori e o Kenji Fujimori, estão envolvidos aí em escândalos de corrupção. A Keiko inclusive está presa e o Kenji foi afastado no Congresso por suspeitas de venda de votos em determinadas votações. Apesar desse poder todo e dessa controvérsia, o fujimorismo vem perdendo alguma força nesse período recente, especialmente a partir da ascensão do presidente Vizcarra, que era vice-presidente e acabou assumindo com a renúncia do Pedro Paulo Kuczynski. Além disso, os casos de corrupção envolvendo a alta cúpula do judiciário do Peru, além do plano político, de muitos políticos envolvidos, fez com que esse presidente ganhasse apoio ao ser visto como alguém que combate a corrupção. Ele inclusive propôs uma consulta popular no último ano que vai acarretar uma série de reformas na estrutura política e judicial do Peru. Por exemplo, vai terminar a reeleição. Por outro lado, esse presidente é um neoliberal, a gente fala, está dentro desse grupo de Lima, faz muita pressão contra os governos de esquerda, especialmente contra a Venezuela, está alinhado aos interesses conservadores da América Latina e por exemplo, é muito possível que proponha uma reforma trabalhista nos moldes do que aconteceram aqui no Brasil e em outros países a partir desse ano. Um detalhe do Peru, eles sempre elegem um determinado título, uma determinada ideia para o que eles chamam do Ano da República, e a ver com a proposta desse presidente, a concepção desse ano é que o Peru vai lutar contra a corrupção, nesse ano que o Peru também recebe os Jogos Pan-Americanos, e a gente vai ficar de olho o ano inteiro sobre o que acontece também por lá.
A gente finaliza esse vídeo falando sobre um pouco do Peru, um país que nós estivemos em 2017, na época inclusive quando estava se construindo o que se chama em Lima do Muro da Vergonha, que é um muro que separa pobres e ricos nesse país onde a desigualdade é muito grande, como em toda a América Latina. Quem tiver comentários, ideias e outras histórias sobre esse país, por favor, escreve e nos manda recado.